né? Aqui seria uma prisão no sentido que estamos aprisionados numa Matrix? E a gente não pode sair. Não só da Matrix, mas a gente está numa quarentena, né, que impede que a gente saia. Desde que os Atlantes se acabaram, né? Porque você tinha duas civilizações atlantes. Você tinha a branca, que era científica, e a vermelha, que era xamânica. E os dois manipulavam o vril. E os dois queriam ser os donos do vril. O que seria o vril? A energia vril é a energia dos Atlantes. Ela é uma energia que faz tudo, a energia que faz tudo, é extremamente poderosa, que hoje tem governos procurando essa energia. O Hitler, ele era vegano, mas não por amor aos animais, era porque ele não queria ficar impuro para poder chegar nessa energia. E era para dominar o mundo. Só para isso que ele e o Goebbels queriam a energia vril, entendeu? Não tinha nenhum intuito positivo ou benéfico nisso, tá? Mas o que você tem? Você tem essa diferença dos Atlantes. Eles acabaram se destruindo. Então, as explosões que eles causaram de energia vril acabou com a magnetosfera da Terra. Acabou. E quando você fragiliza a magnetosfera, você perde o campo de força. Então, quando teve a tempestade solar enorme, que também veio para limpar Marte, porque Marte estava num ponto pior do que o nosso, porque lá a guerra das facções era escancarada. Lá elas não estavam nem queriam saber do bem, lá elas estavam realmente dominando e guerreando entre si. Há muitos anos atrás. Há milênios, né? Dezenas de milênios atrás. Por isso que hoje Marte é uma areia pura. Eles se destruíram. Sim, eles se destruíram. E você veja, a NASA achou o xenônio lá, que é resultante de explosão nuclear. Tem até artigos de Harvard falando sobre esse achado. Então, houve realmente explosão nuclear em Marte. E tem muita coisa em Marte que você vê que você pega o Egito e pega Marte e você tem paridade. É pareidolia. Gente, pelo amor de Deus, pareidolia. O que seria pareidolia? Pareidolia é quando você olha para uma imagem na parede e você vê um rosto nela. O nosso cérebro, ele é feito para achar similaridade. Então, sabe aquelas paredes que são de pedacinhos? Você olha e você vai ver um rosto. Isso é pareidolia. Então, é claro que tem muita pareidolia, óbvio que tem, mas tem muita coisa que não é pareidolia, porque é visto por IA. IA não tem cérebro que faz paridade. Entendeu? Para mim, o maior pesquisador brasileiro das imagens da Lua e de Marte é o Marco Antônio Petit. O cara é genial, ele passa a vida vendo milhares de fotografias, assim, todo mês. Ele tem muitos livros escritos e ele tem fotos extraordinárias. De que são essas fotos? Da NASA. A NASA permite que certas fotos fiquem no banco de dados delas. Eles estão formando um inconsciente coletivo para chegar na hora e falar: olha, pessoal, os amiguinhos estão aqui. Então, mas na sua opinião, pelo que você aprende, né? A NASA, ela está dentro desse objeto de... Nas facções. Sim, está. E como garantir que a informação dela, de fato, é pro bem? Você teve um homem dentro da NASA chamado Hynek, que era, não, ET não existe. De repente, pau, ele começa a ter uma mudança de postura. Depois você começa a ter o Jacques Vallée, outros pesquisadores, e ele muda de postura. Existir, existe. E hoje você tem muitos do FBI, do Pentágono, declarando não apenas a confirmação da existência aqui na Terra de visitantes extraplanetários, como acordos de alguns desses visitantes com governos, inclusive o nosso querido Eisenhower. Nossa. Né? E eles têm mesmo pacto. Então, quando aconteceu desses ETs estarem aqui, não são seres alinhados com a fraternidade. Eles querem poder. Eles vieram para cá por causa da guerra que teve lá aqui no Braço de Órion. Eles vieram para cá. Fugitivos. Então, você veja bem, quem nos formou? Fomos fugitivos. Então, essa turma, o governo oculto é formado por humanos que são humanos realmente contrários à lei da fraternidade, por ETs que são contrários à lei da fraternidade. Isso é o governo oculto. Agora, o outro lado, que é o lado positivo, onde a gente quer, de qualquer forma, a gente quer fazer parte, que também tem humanos e também tem extraplanetários. Então, existe uma clara contingência entre os dois. Quer dizer, nós estamos numa contenda. Só que ao lado da escuridão faz barulho. E você pensa que ele é enorme, ele pode tudo. O lado da luz não faz barulho, porque ele trabalha, é silencioso. Por isso que eu tenho confiança de que a coisa vai migrar para o lado certo. Mesmo porque as crianças que estão nascendo, notadamente do ano passado para cá,
elas são energeticamente muito diferentes. Se a gente vê todo dia, tem uma criancinha tocando Mozart, tocando Bach, tocando... Então, mas aí você fala assim, mas por que a criancinha consegue lembrar da encarnação passada? Porque a gente tem os chakras são os centros de força que ficam no dupletério, tá? Então você tem os órgãos anímicos do corpo físico, que são as glândulas endócrinas e os plexos nervosos. Você tem no perispírito, ou corpo astral, centros de força, centros energéticos, e o dupletério, que comunica esses dois status, eles têm os chakras, não é? Então os chakras ficam no dupletério. Dupletério. Os chakras estão no dupletério. O dupletério não é formado no plano espiritual, ele é formado no corpo, pelo corpo físico durante a gestação. Então, quando a criança nasce, esse dupletério está imaturo, como ela é imatura. E os chakras vão amadurecendo. Uma das coisas que eu acho fascinante sobre os chakras é que você tem... eles são dois funis, né? Entrada e saída. Você tem, nas duas extremidades, nas duas bocas, você tem uma tela atômica cuja função é filtrar informações, para que o que está no perispírito não atinja o corpo físico. Porque a função do dupletério é proteger o corpo físico do piloto sem habilitação que está comandando o sistema que somos nós. Como se fosse uma membrana. Assim. Uma membrana. A criança não tem essa membrana amadurecida, então a informação passa. Por isso que até os 7 anos, quando a membrana está pronta, a criança acessa vidas anteriores. Não tem essa membrana, entendeu? Que foi parecido com o que aconteceu com você, né? Teve um determinado momento que você falou, né? Uma reportagem sua, que você teve esse véu, né? Você até teve uma vida normal, foi para a escola, estudou e afim, se formou, e os acontecimentos da sua vida na sua pré-infância, que eram as ocorrências mediúnicas, né? Os contatos e afins, acabou não indo, né? Como se fosse um véu. Sim, então eu tinha 5 anos isso, quando né? eu tive o primeiro contato com seres extraplanetários, eu tinha 5 anos. Até os 13 anos foi a miúde, foram 8 anos de ir para a nave, aprender muita coisa com lucidez. A partir dos 13 anos fechou essa porta e eu realmente esqueci deles. Você vê como é forte o mecanismo de hipnose. Eu esqueci deles, né? E quando eu e meu irmão mais velho, que agora é falecido, nós somos contatos imediatos de 3º grau, a gente saiu porque aquilo gritou forte em nós dois. Ele também era abduzido como eu desde criança, né? E aquilo foi muito forte. E a gente começou, para mim, ligou. E aí eu comecei a voltar a ter lembranças, alguns fragmentos de lembranças. E depois, em 2004, lá na Casa do Consolador, em 2003, os ETs resolveram invadir a Casa do Consolador mesmo, que você tinha sondas andando no meio das pessoas. Era um fenômeno de loucura. Caramba. Era loucura. E aí eu falei, gente, os ETs vão trabalhar conosco, tal, porque eu estava vendo, né? E aí o trabalhador falou assim para mim, Mônica, não fala ET, porque o pessoal está com medo, fala EB, Entidade Biológica Extraterrestre. Eu falei, gente, boa noite, pessoal. Pessoal, o EB vai trabalhar conosco. A senhora falou, Hebe Camargo, vem aí. Aí eu falei, não, vamos falar sério, é ET mesmo e acabou. Sim. Mas eles estão conosco desde 2003, notadamente a partir de 2004, eles se manifestam e trabalham na casa. Em dezembro de 2003, né, porque a gente todo ano fazia uma festa na praia, né, festa de Iemanjá, na praia, em que era um momento de comemoração, de agradecer o ano, de ter energia, de trocar essa energia com as pessoas que frequentavam a casa. 2 de fevereiro mesmo? Não, primeiro sábado de dezembro de 2003, primeiro sábado. Então, aí eu estava muito brava com os ETs, porque as pessoas estavam fugindo da Casa do Consolador. E eu falei para o comandante, que era quem entrava em contato comigo, aqui na Hathor, que não tem nada a ver com o faraó egípcio, nada a ver com Akhenaton, só o nome que é o mesmo, né? Sim. E eu falei para eles, olha, eu vou dizer assim para as famílias quando vierem buscar cesta básica aqui, tá? Os ETs acabaram com a casa, então vocês vão cobrar deles a cesta básica. Ele falou, então diga a todos que a gente vai se manifestar na praia. Eu falei, vocês não têm palavra, vocês comprometem e não acontece. E se eu falar isso, vão me jogar no hospício e jogar faca-chave. Não pode dizer que a gente vai. E isso era para ficar em segredo, e um dos trabalhadores falou para a torcida do Corinthians, seu time. Ou seja, nunca teve tanta gente na praia como aquele ano. Só que caiu uma chuva de doer o corpo. E a maioria foi embora, ficou 189 malucos tomando chuva. E aí as naves começaram a aparecer, elas cruzavam o céu, né? Nossa. Quando terminou o trabalho, pontualmente à meia-noite, nós ficamos mais de 20 minutos, 189 pessoas, admirando o show que muitas naves deram no céu para nós. A partir daí não tinha mais como você esconder, como você negar.
E em janeiro de 2004, a Shelian começou a atender na casa, começou a trabalhar com a gente. Mas ela era muito diferente do que ela é hoje, porque ela falava uma vez por ano, ela não falava com a gente, ela se comunicava telepaticamente, e quando ela falava, ela usava um tradutor, então a voz parecia mecânica. Tinha muita gente que dizia que ela era um androide, né? Através de você, certo? Através de mim, sim. Quer contar por gente Ela é de quem Sirius, seria? né? Sim, não, ela é das Pleiades, ela é de um das planeta Pleiades. chamado Hyperion. Tá. E a Shell, ela é humana, adâmica como nós, porque hominais são todos os seres que andam eretos. Tá. Então tem os adâmicos, como nós da Terra, que é a raça Adâncadimon, né? Tem os reptilianos, tem aqui, os seres aquilinos, que são aves, tem os greys, os eta-reticulianos, que eles são muito magros, né? E a pele deles é de escama, como se fosse de golfinho. Tem várias etnias, tem várias etnias, né? várias linhagens. A Shell é como nós, adâmica, né? E é um ser até muito simpático, muito bonito, muito tranquilo. Ela é muito inteligente, muito ética, né? Mas ela, quando chegou aqui na Terra, ela achava que nós éramos hostis e primitivos. Eles tinham assim, horror de nós, né? Quando ela ia fazer os procedimentos de cura lá na casa do Consolador, ela falava assim para mim, unidade, que ela me chama de unidade, né? Pra eu saber bem o meu tamanho, quer dizer, qualquer... Unidade, este ser fede, porque ele tinha comido carne no dia da cirurgia. Nossa. Então, isso para eles é absurdo, porque isso é canibalismo. Eles acham que nós somos hostis e primitivos mesmo. Hoje, depois, a pandemia, né, fez com que as pessoas começassem a ter mais acesso a ela começou a falar frequentemente. Então, isso foi humanizando a Shell e levando humanos para a nave. Então, isso foi quebrando essa barreira e foi tornando uma comunidade única, intergaláctica. Intercâmbio. Um intercâmbio. Eu achei ótimo, porque hoje você vê a Shell muito mais solta, muito mais tranquila em se relacionar conosco. Em que pese a diferença de vibração dela para nós, hoje ela entende piada, por exemplo. Entendeu? E pegando lá desde o começo, que a gente estava falando do pré-apocalipse, daí uma coisa me chamou a atenção. Você falou que 2027 a 2030 pode ser um momento complicado. No meu entender, sim. O que seria que a gente pode passar? Seria algum contato? Então, se for contato é com o governo oculto, com os ETs que já estão presos na Terra. Tá. Não é um contato com a Confederação. Nós temos 3 organizações grandes, intergalácticas e galácticas trabalhando na Terra. A primeira chama-se Federação Galáctica, que ela é militar mesmo, é um braço militar. Tipo de defesa, né? Tipo de defesa. O próprio ex-chefe da engenharia aeroespacial israelense, ele dá uma entrevista longuíssima a respeito da federação. O ex-ministro da Defesa canadense falou também. Então, a federação entra em contato com os governos. Tá. A federação é militar, é organizacional, estratégica, etc. E ela é do bem. Sim, é do bem, claro. Sim. A confederação, que é a organização da Shell, eles estão aqui para nos ajudar a ultrapassar a hostilidade primitiva e adentrar na fraternidade. Então, o interesse deles é nos ajudar a entender a sombra, o autoconhecimento, que é a tríade dela, né? Autoconhecimento, conhecimento e prática do bem para você poder evoluir. Então, a confederação quer te dar ferramentas para você curar o corpo e o espírito para ser melhor para o planeta e para os demais seres que vivem aqui. Perfeito. Né? E o outro sistema, que é o comando Ashtar, que o Sherran é o elemento mais importante, começou a se comunicar na Terra na década de final de 50 para 60, através de um mecânico, o Van Hassel, Certo. Quem falava através dele era o Vrilon, era um outro cara do comando Ashtar, não Sherran. Inclusive, eles chegaram a entrar nos anos 70, num network da Grã-Bretanha, inglês, interviram, deram um jornal, eles deram uma mensagem longuíssima nessa network, ao vivo, para quem quisesse assistir. Nossa. Isso você acha, facilmente no YouTube você acha essa mensagem inteira. Então, e isso foi o mais claro contato. Então, o comando Ashtar hoje, segundo a Dolores Cannon, que já é falecida, mas que para mim é um dos grandes expoentes mundiais da ufologia, através da hipnose, do conhecimento dela, porque ela também era abduzida, o comando Ashtar hoje, eles estão em Saturno, eles estão orbitando, Júpiter, eles estão orbitando Júpiter. Então, eles estão longe da Terra, porque o Ashtar acabou a missão dele e foi embora. Ah, mas fulano recebe o Ashtar. Bom, pode ser um primo, mas o Ashtar original não é, né? E tem a Confederação e a Federação em pleno trabalho aqui. Só que a Confederação trabalha com
sem religião, porque eles não têm religião, com paranormais e médiuns interessados realmente em estabelecer a nova Terra na Terra. Então eles estão trazendo conhecimento, estão trazendo opções, estão trazendo projetos de cura física e psíquica para nós. E a federação está trabalhando com governos da Terra para tentar evitar exatamente que o governo oculto venha e tome todos nós aqui de assalto. Então pode ser que tenham governos também do bem. Sim, claro que sim. Não tenha dúvida disso. Angela Merkel era do bem. Ah, entendi.